Pessoal, vocês devem ter acompanhado no editorial de ontem que eu informei que o Bolsonaro acabou por confrontar o Alexandre de Moraes, dizendo que não compareceria à audiência, ou seja, a oitiva na Polícia Federal. Ele foi intimado a prestar depoimento e ele falou que é bem provável que ele não comparecesse e ele fez um pedido para que a data fosse alterada, uma vez que ele não teve acesso aos autos. Ou que, se não fosse alterada e ele tivesse que comparecer, ele ia usar o direito dele de se manter em silêncio. É um direito constitucionalmente previsto. Então ele ia ficar em silêncio, não falaria nada, uma vez que ele não sabe o teor das conversas que estão sendo realizadas nesses celulares, ou seja, nos celulares que foram alvo de busca e apreensão ali da Operação Tempus Veritatis, né? Aquela operação que buscou celulares do Monte Aliados. Vamos lá. O Alexandre de Moraes, como já era de se esperar, negou o pedido do Bolsonaro. Moraes nega pedido de Bolsonaro para adiar depoimento à Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta segunda-feira o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para adiar um depoimento à Polícia Federal, no qual terá de prestar esclarecimento sobre a suposta trama golpista. Dessa forma, o depoimento vai sim ocorrer na quinta-feira, dia 22, como previsto. Primeiro ponto. Essa data aqui chamou muita atenção. O Bolsonaro tem um evento marcado para o dia 25 e a direita aposta que esse evento será gigante. Mais de 100 figuras políticas renomadas já confirmaram presença. A ideia de Bolsonaro e a aposta dele é fazer um movimento maior do que o de pedido de impeachment da Dilma Rousseff. Foi um dos maiores até hoje. Lá teve 1.400.000 pessoas. Bolsonaro aposta conseguir juntar na Avenida Paulista pelo menos 1 milhão de pessoas. E aí a data desse depoimento se deu à véspera disso, ou seja, uma possibilidade de criar um óbice. Tem gente que aposta até que dali eles esperam que Bolsonaro cometa um vacilo e ali eles tenham até a opção de prendê-lo. Acontece que o Moraes falou que não vai adiar, vai ser no dia 22 mesmo, que Bolsonaro não tem direito de escolher a data que ele vai prestar depoimento. Eu, na condição de advogado, acho que a linha de raciocínio do advogado de Bolsonaro é certa, é bem coerente. Se Bolsonaro falar algo divergente do que tem em alguma anotação, divergente do que tem em algum texto cooptado nos celulares de seus aliados, pode ser que a própria Polícia Federal, o próprio Alexandre de Moraes, exerça o mandato de prisão contra Bolsonaro, impedindo assim o Bolsonaro de comparecer no evento do dia 25 e sobre uma justificativa. O Bolsonaro mentiu. O Bolsonaro falou aqui que estava em tal lugar e aqui as conversas mostram que ele estava em tal lugar. Então, assim, o Bolsonaro não sabe o teor das conversas e aí, na condição de advogado, acho que acerta demais a defesa do Bolsonaro em falar para que ele se mantenha em silêncio. Também, se o Bolsonaro não comparecer, o que se pode fazer é determinar a condução coercitiva para que o Bolsonaro vá depor. Muitas pessoas me perguntaram, o Alexandre de Moraes pode mandar prender o Bolsonaro se ele não comparecer? Em tese, não. O que ele faria era determinar a condução coercitiva. Vai lá e busca o Bolsonaro e leva para ele prestar depoimento, mas em outra data, tá? Então, é bem provável que isso não vai acontecer, que o Bolsonaro vai comparecer e vai usar o direito constitucional dele de manter em silêncio. Outra matéria que a gente vai falar aqui foi uma vitória do Bolsonaro, mas que traz uma reflexão muito interessante sobre a questão aí desses tais atos golpistas, golpe e até da competência do Alexandre de Moraes. Olha só, a matéria do jornal Metrópolis, Justiça arquiva ação contra Bolsonaro por ataque a Moraes em 2022. Você lembra do 7 de setembro, correto? Lá no 7 de setembro, o Bolsonaro convocou milhares de pessoas e fez um discurso muito acalorado, inflamado, acabou xingando o Alexandre de Moraes. E aí, uma ação movida por entidades ligadas ao PT, né, à esquerda, entraram com uma ação pedindo ali uma ação penal contra Bolsonaro por atos antidemocráticos, por incitar ali atos antidemocráticos. Só que tem uma diferença grande nessa situação. A ação foi para a Justiça Federal. Essa ação chegou a entrar no STF. Quando o Bolsonaro perdeu o foro privilegiado, e de fato ele não o tem, porque ele não é mais presidente, acertadamente o STF mandou essas ações para a primeira instância.
E aqui está a prova viva do porquê eles não querem as ações de Bolsonaro na primeira instância. A justiça arquivou a ação contra o Bolsonaro por ataques a morais, ou seja, mostra que a justiça não está tão alinhada com o STF quando o assunto é primeira instância. A Justiça Federal arquivou nesta segunda-feira uma ação contra Jair Bolsonaro por supostamente incitar atos antidemocráticos. O processo havia sido remetido pelo Supremo Tribunal Federal à primeira instância, após o ex-presidente perder o foro privilegiado. Cabe recurso? Cabe. A ação movida por entidades ligadas ao direito é o grupo Prerrogativas, a turma do PT ali da esquerda, né? Pedia a condenação de Bolsonaro por supostamente incitar atos antidemocráticos com o discurso feito durante as comemorações do 7 de setembro de 2021. Vamos lembrar que o TSE, por causa desse 7 de setembro, deixou Bolsonaro inelegível também. Bolsonaro está inelegível por duas condições, uma das reuniões com embaixadores e outros do 7 de setembro também. A decisão do juiz Antônio Cláudio Macedo da Silva acolhe pedido do Ministério Público, ou seja, tanto o juiz quanto o Ministério Público consideraram que inexiste, não tem nada, niente, caputz, neca de pitibiriba, nada de justa causa para subsidiar eventual deflagração de persecução penal em juízo e que defendeu que o discurso não possui qualquer ligação com os atos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Então, aqui é a prova viva, a prova cabal do porquê o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, vem atropelando a Constituição no quesito competência. Sabe, o argumento de que quem decide qual é a competência do STF é o próprio STF é o mesmo que dizer não existe Constituição para nós. Porque as regras de competência estão lá todas previstas. E uma delas, eu ouso dizer e garanto para você, é que não há foro privilegiado para Jair Messias Bolsonaro, tanto que o STF já tinha entendido nesse sentido. Então, assim, não faz sentido. Essa vitória do Bolsonaro diz bastante sobre o que está acontecendo no Brasil. E o porquê o próprio ministro Alexandre de Moraes mantém ali todas as ações ligadas ao Bolsonaro no seu colo. O porquê ele mantém todas as ações sob a sua competência. É porque se for para a instância inferior, ali cada juiz tem um livre direito de convicção, tem a sua livre convicção para decidir da forma que bem entende, assim como o Ministério Público também. Eu estou falando aqui do Ministério Público Federal, assim como também de um juiz federal dizendo, olha, sabe o discurso que o Bolsonaro fez lá no 7 de setembro, que vocês deixaram o Bolsonaro inelegível por isso, que vocês ficam criando narrativas o tempo todo, de que aquele discurso era um discurso antidemocrático, incitação antidemocrática. Pois é, eu não entendo nada disso que vocês falaram. E aí, será que vão punir o juiz por decidir assim? Não vão. É um direito, uma prerrogativa do juiz de fazer isso aqui. Mas desagradou, você não tenha dúvida. Beleza? Vamos lá, pessoal, os vídeos hoje serão um pouco mais rápidos, mas no próximo bloco eu quero falar com vocês sobre reflexos, tá, da grande mídia partindo para cima do Lula. Pois é, o Lula não tem noção do quanto a fala dele contra Israel foi a maior casca de banana que ele já pisou. E quando você pisa numa casca de banana, o que acontece? Pois é, tô sentindo que o Lula tá com o pé na casca de banana, tá certo? E nós vamos falar isso no próximo bloco. Meio-dia eu tô de volta aqui com vocês. Abraço, pessoal, fiquem com Deus e vejo vocês no próximo editorial.